Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo de 22 a 30. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Belzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não pode manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou assim porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no texto do Evangelho de hoje, Jesus está sob acusação. Os mestres da lei acreditavam que o Senhor estava possuído pelo chefe dos demônios, Belzebu, porque ele expulsava os espíritos maus. O advento, isto é, aquilo que antecede o reino dos céus, se dá com o início do ministério de Jesus. Ninguém vai pregar o Evangelho para as pessoas permanecerem as mesmas. Se dê conta disso. O Evangelho vai mexer no seu jeitinho cômodo de ser. Às vezes até ajeitado, com o conforto que a ideia de igreja dá. Até os espíritos maus estão subordinados ao poder e à autoridade de Jesus. Diante dessa acusação, o Senhor contrapõe. Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. De modo que Satanás não pode expulsar Satanás. Não tem nada a ver. Esse fato provocaria uma luta interna. Depois, a blasfêmia imperdoável contra o Espírito Santo é a negação de que Jesus é o Filho de Deus. De que ele não está mais a possibilidade da salvação de modo integral ao gênero humano. Em outras palavras, o que é o pecado contra o Espírito Santo? É o pecado contra a graça. É o pecado contra o próprio Deus. Então, quando Jesus diz, isso não tem perdão, significa, se eu nego a Deus, eu estou dizendo a mim mesmo que eu tenho um outro projeto e que Deus não pode e nem deve fazer nada por mim. Eu não vou orientar minha vida pelo projeto de Deus. E ainda, alguns, é possível que se coloque tão aversivo ao projeto de Deus que se incomoda com tudo e com todos que a ele se dedica. É necessário muita convicção, como foi Jesus. A gente tem que aprender também a impor limites àqueles que querem desconfigurar nossa fé. Cuidado com os assédios que hoje tem da dimensão religiosa, de igrejas e tudo mais. Porque alguns, para agradar gregos e troianos, termina traindo, sendo adúltero da sua própria fé, da sua religião, da sua igreja. E isso é tranquilo. E isso faz com que você não seja um fiel, com que você não se dedique à sua fé,
com que você não tenha curiosidade, amor e paixão, porque todo aquele que realmente trai não tem como ele manter-se no amor a que ele deve um compromisso. Que Deus nos abençoe, que de fato Jesus seja adorado, amado por cada um de nós, pelas suas ações, pelo seu amor, pela sua entrega, pelo seu sangue, e que jamais sejamos blasfemadores, mas adoradores desse Deus que nos ama e nos quer pessoas felizes. O Senhor nos abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.